a partir de agora. Eu acho que eu vou aparecer meio cortada e eu não vou olhar para a câmera daqui, porque eu estou olhando aqui para os alunos, mas vamos lá, isso aí é para vocês poderem ter também o conteúdo. Na semana passada a gente conversou um pouco, nas últimas aulas, na verdade, nós conversamos um pouco sobre a formação do Brasil, a formação da cidade do Rio de Janeiro, não sei se vocês lembram. A gente tinha falado sobre a formação da cidade do Rio de Janeiro. Eu expliquei para vocês, eu dei um apanhado geral, porque eu não sabia se vocês já tinham esse conhecimento ou não, que quando os portugueses invadiram o Brasil, foi lá em 1500. E aí, assim, eles começaram a produzir cana-de-açúcar aqui, extraíram pau-brasil, fizeram uma bagunça. E aí, nessa bagunça que eles fizeram, ao invés deles contratarem pessoas para trabalhar aqui, falam assim, gente, vamos lá, vamos trabalhar lá no Brasil, terra nova e tal, a gente paga. Não fizeram nada disso. Eles foram para a África e pegaram escravos de lá. Nenhum escravo veio para aqui querendo vir, não. Ninguém é escravizado porque quer, né? A gente tem várias desculpas assim que rodam a ideia das pessoas, dizendo que um escravo vendeu o outro. Isso tudo é caô. As pessoas foram obrigadas a vir. E aí, nisso que foram obrigadas a vir, e eram pessoas capacitadas também, isso aí é bem importante da gente lembrar. Eram pessoas que eram capacitadas, que, por exemplo, Portugal não tinha mão de obra qualificada para extração de ouro, por exemplo. Isso é um dos exemplos, né? Então, eles não sabiam extrair ouro. Portugal não trabalhava com extração de ouro, não tinha ouro em Portugal. Então, eles foram procurar os lugares onde as pessoas trabalhavam já com extração de ouro. E na África, vários países trabalhavam com extração de ouro, com a retirada do ouro, desde que o mundo é mundo. Então, o que eles fizeram? Eles pegaram escravos que já estavam trabalhando ali, com mão de obra qualificada, com aparelhagem qualificada, para vir para cá para o Brasil para extrair ouro. É como se eles tivessem pego cientistas africanos para poder fazer a retirada de ouro, mas obrigatoriamente, porque senão teria açoite, enfim, seria sacrificado, eram escravos. E aí isso a gente viveu, né, essa consciência de que eles eram mão de obra qualificada, mas Portugal fazia trabalho esforçado, né, trabalho forçado, aliás, desculpa, com eles, isso aí por anos. Aí vamos lá, mas o que isso tem a ver com o assunto de hoje? Em 1500, Portugal veio para o Brasil. Aí, semana passada, eu falei que em 1808, a família real portuguesa veio para o Brasil. Até então, a família real portuguesa morava lá em Portugal mesmo e ninguém vinha para cá para o Brasil. Só vinha para o Brasil realmente as pessoas que queriam ou sair de Portugal ou pensavam que poderia ter uma vida melhor aqui, ou então comprava terreno aqui e vinha fazer suas fazendas e tudo mais. Mas aí a família real continuava lá, e aí semana passada eu expliquei para vocês que a família real só saiu de lá, de Portugal, depois que a França ameaçou invadir Portugal. França virou uma grande potência econômica, assim, como se fosse os Estados Unidos lá de 1800 e pouco. E aí os Estados Unidos de 1800 e pouco, que era a França, invadiu Portugal. A família real, com medo de perder Portugal, porque o país estava sob domínio de outros, resolveu transferir o país para outro lugar. É como se a Argentina fosse invadir aqui o Brasil e a gente tivesse um outro território lá perto do México. A gente tem um outro território ali perto do México. Então, para a gente não deixar de existir, para o Brasil não deixar de existir, o presidente Bolsonaro fala assim, não, então vamos nos mudar todos para o México. Porque aí ali perto do México, que aí a gente constrói o país da gente ali e não perde o nome Brasil. Foi isso que aconteceu com Portugal. Aí Portugal veio para cá para o Brasil se tornou o reino lá de Portugal com a família real. Mas uma coisa que a gente esquece é o seguinte, o Brasil foi invadido, começou a ter português em 1500. Então 1500, 1600, 1700, 1800. Aproximadamente 300 anos depois que a família imperial lá de Portugal veio para o Brasil. Então, assim, 300 anos aconteceu muita coisa aí. A gente geralmente bota uma coisa perto da outra, mas não, teve 300 anos de vida. Da família imperial, da vinda da família imperial em 1808 até o dia de hoje, ó,
1808, 1908, 2008, a gente tem 200 e poucos anos. Então tem menos tempo que a família imperial veio para o Brasil do que ela não veio. A gente está mais perto da vinda da família imperial do que a família imperial estava lá do descobrimento do Brasil. Isso aí é uma coisa importante. Então já existia pessoas morando aqui, já existia toda uma vida, uma cultura de 300 anos aqui já. Então, aí a família real portuguesa veio para o Brasil e eles entenderam que precisavam melhorar o que estava aqui para eles existirem, porque eles não tinham muito conhecimento, eles nem ligavam, na verdade. A rua tinha esgoto no meio do caminho, as pessoas faziam xixi, faziam cocô, faziam suas necessidades e jogavam na rua, e eles nem sabiam disso. Quando eles chegaram, eles perceberam assim, gente, isso aqui tá horroroso, vamos melhorar isso aqui. E aí que eles começaram a botar calçamento nas ruas, sistema de esgoto, enfim, por aí vai. E outras coisas também maiores, assim, eles fizeram a primeira faculdade do país, depois que eles vieram para cá, que foi, aí entra no assunto que a gente estava tendo antes, quem tá aqui no vídeo não vai ter o assunto, mas a gente estava comentando sobre o museu que pegou fogo um pouco antes, que eu falei que era o museu da UFRJ, que foi a primeira faculdade do país, lá quando a família imperial veio para cá, que era a Universidade Nacional, Universidade do Brasil, se eu não me engano. Então foi uma das coisas que eles fizeram. Eles trouxeram um banco para cá, não existia banco de dinheiro, não existia. Tinha lugar que nem rolava dinheiro, assim, rolava mais troca mesmo. Eles fizeram isso existir. E aí, outra coisa que eles fizeram também, eles perceberam que 300 anos de história estava sendo jogado fora, foram jogados no lixo. Então, vamos, a partir de hoje, catalogar a nossa história. Vamos documentar a nossa história. Já que Portugal está aqui, precisa ser documentado. Então, eles chamaram, aí é o ponto importante, vamos lá. Eles chamaram uma missão artística francesa para cá, porque os franceses tinham grandes artistas, para cá, para documentar essa história, para os artistas desenharem, para escreverem, enfim. Porque não tinha fotografia na época, então era desenhar a vida das pessoas, no dia a dia das pessoas. Ponto. Professora, mas por que você falou tanta coisa aí? Primeiro eu falei que a França entrou em Portugal, não é mesmo? Então, se a França invadiu Portugal, a França era amiga ou era inimiga de Portugal? Inimiga, perfeito. Mas aí Portugal precisava de artistas. E os artistas vinham de onde? Exatamente. Então aí a gente tem uma questão complicada. Porque a França é inimiga de Portugal, mas os artistas vêm da França e ficam morando durante muitos anos aqui no Brasil. E aí eu vou acrescentar uma outra camada de informação aqui. Eu falei também que Portugal era um país que apoiava a escravidão, que trouxe escravos para cá para o Brasil. Isso lá desde 1500 e pouco. Lá em 1800 e pouco, 300 anos depois, a escravidão continuava aqui rolando solto no país. Mas lá na Europa, a maioria dos países ou já tinha acabado com a escravidão, porque entenderam que isso estava errado, ou estavam em processo de acabar. A França já tinha acabado com a escravidão. Quando esses artistas vieram aqui para o Brasil e eles viram escravos novamente, muitos deles ficaram chocados, outros não. Tem gente que é safada que estava apoiando, mas muitos não. Muitos aparentemente, ficaram chocados com isso. E um deles não tem nenhum documento que comprove lá do passado, porque para a gente entender o passado, a gente precisa ter a mentalidade do passado. E a gente, infelizmente, não tem. A gente não tem documento escrito sobre isso. Mas a gente tem as imagens do Debré. Esse aqui é um artista chamado Jean-Baptiste Debré, que ele pertenceu a essa missão artística francesa e ele andou por 15 anos nas ruas do Rio de Janeiro, do resto do Brasil também, desenhando os costumes das pessoas, as vestimentas das pessoas. E uma das coisas que ele fez, assim, muito clara, foi mostrar o dia a dia desses escravos no país. Então aqui, ó, é como era o carnaval da época. As pessoas botavam pintura nos rostos, jogavam essas bolas aqui, ó, uma bolinha amarela, tá vendo? Vou até ampliar aqui. Essa bolinha amarela era uma bola cheia de perfume, que eles tacavam nas pessoas, tinham tinta também,
E esse era o carnaval da época, aqui, tá vendo? Tá todo mundo brincando. Esse aqui também tá com um spray de perfume jogando nas pessoas. E aqui nessa pintura, tem alguma pessoa branca? Não, eram todos escravos que ele estava desenhando aqui. Então ele estava mostrando como funcionava o carnaval para os escravos, e o carnaval era totalmente escravo. Não existia muito gente branca no carnaval. Isso aí foi um negócio que surgiu depois do século, no início do século XX. Geralmente eram os escravos que pulavam o carnaval. E aqui, na tua opinião, tem alguém trabalhando nessa imagem? Isso aí. Ela estava aqui vendendo frutas, tem até um pato aqui, ela também estava vendendo pato, ela estava vendendo um monte de coisa, uma galinha, aqui um abacaxi. Isso aqui provavelmente era uma padaria, era algum lugar que vendia coisas, né? A gente vê aqui pendurado também, essas pessoas trabalhavam nesse lugar. Essa aqui, por exemplo, essa mulher aqui. Aqui tá o negócio da brincadeira, né? No colo dela. Mas do lado tem um negócio parecendo pamonha. Provavelmente ela era vendedora de pamonha também. E aí lá atrás, ó, até mesmo lá atrás, tem outras pessoas com coisas na cabeça e outras pessoas aqui brincando também. Então, assim, quem trabalhava era o negro, o branco ficava fazendo nada. Aqui também a gente tá vendo, ó. Tem uma mulher aqui atrás servindo de ventilador. Tem um outro cara aqui que provavelmente era capataz ou então estava servindo alguma coisa. As crianças negras tinham alguma interação, porque na verdade os senhores de engenho, né, essas pessoas aqui, eles precisavam que essas crianças crescessem fortes para virar outros escravos. Então eles tratavam muito bem essas crianças, esses bebês, para que eles fossem ficar fortes e serem escravos. Então o intuito também de tratar bem não era legal, sabe? E aí, assim, o Debré, ele pegou todas essas imagens, ele botou, não só essas imagens, é que eu não peguei as imagens de açoite, assim, mas ele mostrava também escravo sendo surrado, ele mostrava tudo isso nos desenhos dele. E aí, depois que ele fez um monte de desenho, assim, são muitos, 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 ele resolveu publicar, porque era o propósito deles aqui, né? Eu falei que era catalogar para que tivesse um documento para que fosse guardado. Quando ele levou os documentos para serem feitos o livro, né, na imprensa portuguesa, a imprensa portuguesa não deixou. Então, assim, acredita-se hoje, com as pesquisas, que a imprensa portuguesa não deixou porque ele retratou muito e com muita realidade o dia a dia dos escravos. E aí, por causa disso, como a Europa não estava mais trabalhando com escravo e a França metia o malho nisso, e o Debré era francês, Portugal falou assim, não, você está querendo atrapalhar a gente, você está querendo atrapalhar o que as pessoas acham da gente. Não vamos publicar, não. E aí ele não conseguiu publicar pelo Brasil, por Portugal, né, pelo Brasil também. Ele só conseguiu publicar pela França. Aí ele levou todos os documentos dele lá para a França, todas as pinturas que ele fez lá para a França, e conseguiu publicar um livro que é super conhecido até hoje, que é A Viagem Pitoresca ao Brasil, que ele retratou. Ele não retratou só os negros, ele retratou o dia a dia dos brancos também e dos índios. Mas assim, os indígenas e os negros ele retratou muito, né? Então assim, tem toda essa especulação que mostra que talvez Debré tivesse com esse intuito mesmo. Vou mostrar para o mundo o que Portugal tem feito. Vou denunciar. Eu não posso criar coisas, mas eu posso retratar a vida como ela é, né? Por isso que eu falei na semana passada que às vezes você pode fazer uma denúncia através da arte, mesmo mostrando a realidade. E isso é muito importante. E a gente acredita que Debré teve essa visão também. Não sei se foi uma visão realmente tentando fazer bem aos escravos ou se foi uma visão de concorrência, né, para Portugal não ficar maior do que a França. Mas eu acredito que ele tenha tido essa visão também. O trabalho de vocês dessa semana, vocês vão ser os Debrés daqui da nossa sala. Vocês vão fazer o seguinte, a missão do Debré era fazer um diário de bordo, um diário de viagem, um caderno de viagem. Todos esses 3 negócios que eu falei são a mesma coisa. Um caderno de viagem, um diário de bordo, é um diário, um negócio que você escreve todo dia ou você desenha todo dia,
que você conta a sua vida, que você conta o que aconteceu com você. Mas no caso do Debré, esses cadernos de viagem eram só feitos em desenho. Então, o nosso trabalho vai ser um trabalho de desenvolver um diário de bordo, um caderno de viagem. Mas assim, a viagem aqui é dentro de casa, porque a gente está no meio da pandemia. Mas é um trabalho grande, assim, de muitos dias, na verdade. Eu tô passando para vocês hoje é dia 28/5, mas vocês vão me entregar só no dia 2/7, dia 2 de julho, tá? Então é o seguinte, vocês vão começar a fazer hoje, desculpa, e vocês vão entregar no dia 2 de julho. Lá no dia 2 de julho, vocês vão entregar 12 desenhos. Esses 12 desenhos, a ideia não é vocês fazerem todos lá perto do dia 12, não, do dia 2 de julho, não. É vocês fazerem aos poucos. E esse desenho vai ser para vocês contarem coisas que aconteceram no dia de vocês. Aí, por exemplo, essa semana eu vi uma notícia importante. Ao invés de você escrever a notícia, você vai desenhar a notícia. Por exemplo, o BRT virou. Nossa, notícia trágica, né? Mas é muito impactante. Aí você pode desenhar um BRT virado. Aí no outro dia, sua mãe fez uma comida que você adora, sei lá. Qual é sua comida preferida? Estrogonofe. Então, tua mãe fez estrogonofe, tua avó, sei lá, alguém na tua família fez estrogonofe. Aí você vai e você desenha estrogonofe. Você vai contar as coisas importantes da sua vida até o dia 2 de julho com esses desenhos. Não pode escrever, vai ser só desenho. E aí é a partir de 12. Posso fazer 10, professora? Não. Tem que fazer a partir de 12. Posso fazer 15, professora? Pode. Então é 12 ou mais, tá? E aí você vai contar as coisas importantes que aconteceram com você, ou que você viu, notícia de jornal, coisa que aconteceu na sua vida, não sei, se eu fui ao médico, você fez um exame de sangue, não sei, você tomou uma vacina, você vai colocar lá através de desenhos, sem coisa escrita, tá bom? Aí esses 12 desenhos você tira foto e aí você vai colocar lá no Google Sala de Aula, como a gente está fazendo. A gente sempre, você vê a atividade e aí quando você vai responder a atividade, que vai devolver a atividade para mim, você precisa anexar o seu trabalho. Aí tem um botão lá que você consegue colocar suas imagens no trabalho. Aqui eu não consigo ver esse botão porque o meu é a vista de professor. Mas eu coloquei lá no grupo um videozinho mostrando como é que faz. Vai desenhar sobre o seu dia a dia. Aí, assim, o que o Debré fez foi desenhar o dia a dia dele lá na época que ele viveu. Você vai desenhar o seu. Aí, por exemplo, você teve uma coisa importante no seu dia. Ou, como eu falei, uma comida que você gosta muito. Você desenha essa comida. Você viu uma notícia muito boa, uma notícia muito triste. Desenha essa notícia, tá? Então é isso. Qualquer coisa vocês podem perguntar por lá, tá? Pelo Google Sala de Aula. Eu sempre tiro alguns dias da semana para ver algumas dúvidas. Às vezes o Google Sala de Aula some com as dúvidas e depois reaparecem, mas aí quando aparece lá eu vejo. Então, pessoal, até semana que vem.